Bom dia, professor. Eu vou dar uma leve introduzida para situar mais ou menos o que era para ser feito, né? Basicamente, você falou para a gente trabalhar em cima desse dataset clientes. Então, antes de a gente começar a fazer os exercícios, é importante, né? Trazer esse arquivo dentro do Colab e importar algumas bibliotecas, como o NumPy, o Pandas, o Matplotlib e o Seaborn, né? Alguns para trabalhar com data frames, outros para fazer a visualização de gráficos. Aqui eu só coloquei para visualizar mesmo o data frame, né, para ver se realmente foi importado corretamente e realmente está tudo certinho. A única coisa que teve que fazer foi essa mudança aqui, que era a separação estava em vírgula, não em ponto em vírgula, e colocar o TF-8, que é para aparecer corretamente os acentos, né? Que é o que nem no salário ou no números, estava aparecendo meio que errado, né? E aí, usando esse UTF-8, corrige a letra. Vamos lá. No primeiro exercício, você pediu a média da idade dos clientes e o desvio padrão. Então, primeiramente, eu armazenei numa coluna idade, né? Pra ser mais exato. E aí, nessa coluna idade, ele faz basicamente isso. Ele vai armazenar da tabela clientes, não, data frame clientes, só a coluna idade. E foi isso que aconteceu. Tá armazenado aqui. E depois disso, eu fiz a média dessa coluna, que era basicamente, né? Eu também armazenei essa média, que é a média de idade, que faz o NPmin, que nada mais é que ele faz a média já dessa coluna inteira, e aí saiu o resultado, que seria 4,52. Desvio padrão, a mesma coisa. Eu armazenei o desvio padrão da idade e usei esse comando do np.standard, que nada mais é que ele faz já o desvio padrão sem ter que precisar fazer a formulinha, né? E aqui já sai exibindo o resultado, que é 13,55. No exercício 2, ele pede a média de compras e o desvio padrão. Eu fiz a mesma coisa, só que em vez de ser coluna idade, foi coluna compra, para guardar exatamente apenas a coluna compra. Então você coloca a variável coluna compra, que equivale à tabela cliente, só que apenas o número de compras, para armazenar só essa coluna. Exibi ela para ver se estava armazenado corretamente. Apareceu corretamente a tabela. E aí eu fiz a média, né, da compra, armazenei a média das compras, né? E aí usei o comando também npmin para fazer a média, e aí saiu o resultado, que foi 50,36. E depois o desvio padrão, que também eu fiz a mesma coisa, eu armazenei o desvio padrão da compra, do número de compras, que que aí ele faz, né, o np.standard, que é a mesma coisa, que ele faz o desvio padrão sem ter que precisar fazer a função desvio padrão. E aí já saiu o resultado, 29,72. Falando sobre o terceiro exercício, a companhia ela solicitou que a gente descobrisse a média e o desvio padrão dos salários. Então, a gente pegou aqui a coluna salários do data frame de clientes, então a gente pegou só a parte de salários mesmo, e a gente solicitou que ele retornasse no modelo float. E aí a gente pediu para imprimir a coluna salários. Beleza. Depois disso, a gente vai calcular a média de salários. Então, eu peguei a média de salário, média não, eu solicitei que ele me retornasse a média de salário usando a função round, que ele vai arredondar os valores da média em casa decimal para tornar essa informação mais legível. E aí eu solicitei que imprimisse e retornou 4.112,56. E aí o desvio padrão, referente ainda sobre o salário, eu peguei o NP Standard da coluna salários, que eu já tinha feito ali em cima quando eu solicitei que imprimisse, e aí retornou esse valor de 1.547 e lá vai número. Vamos lá, o quarto exercício nosso, o cliente pede, o fornecedor pede para a gente pegar o cliente com maior salário, né? Então aqui eu defino uma variável de maior salário e pego lá no data frame a coluna maior salário e já mensuro, peço para ele através do max para trazer o maior salário da coluna, né? Ali eu crio uma variável cliente maior salário para pegar o resultado que ele me retorna lá do data frame, né? E ali eu executo o nome e o salário do maior cliente que a gente tem na tabela. No caso é a Heloísa, que recebe 6.918
com 35 centavos. Então é isso aí. Então, iniciando com o pedido da solicitação do número 5, que é os nomes dos clientes que fez ou fizeram a maior quantidade de compras, a gente definiu a variável maior comp, que pega do data frame da DF underline clientes, faz a ordenação dos valores ali pela parte de número de compras, daí a gente define como o ascending como false, para ele fazer daí do maior ao menor. Tá? E a gente utiliza a fórmula head para ele definir somente os 10 primeiros resultados, para ele não trazer todos os resultados, senão fica uma coisa muito comprida. E depois a gente faz a impressão do maior comp, deixando o nome e o número de compras. Já no exercício 6, ele pede a quantidade total de pessoas do sexo masculino e a quantidade total de pessoas do sexo feminino. Então, a gente definiu a variável quantidade sexo, que pega o DF clientes, faz um agrupamento com o group by pela variável sexo, ele define o tamanho e dá um reset index no final para ele não ficar imprimindo também o tipo do dado no final. E daí ele define que os femininos têm 44 e masculinos 56 registros no data frame. Agora, no exercício 7, a empresa solicita para a gente o nome das pessoas os nomes das pessoas que compraram mais de 50 produtos, né? Então, aqui eu defino uma variável cliente 50 compras, né, para definir ali que são 50 compras nessa variável, e ali dentro do data frame eu faço uma seleção com o campo número de compras, né, que for maior que 50. E ali depois simplesmente eu peço para imprimir o número de compras, a variável número de compras, né, onde ele mostra o nome das pessoas e a quantidade de compras que elas realizaram ali dentro do dataset. No exercício 8, foi solicitado uma tabela contendo o número médio de compras feito por cada sexo. Então, a gente fez aqui no código, média compras por sexo, a gente pegou do data frame de clientes e agrupou por sexo e o número de compra, respectivamente. A gente fez a média deles e, no final, a gente só fez um reset index para ficar no formato de tabela. E aí, depois a gente solicitou que imprimisse a média compras por sexo, que deu esse valor. O feminino, a gente consegue ver que tem uma maior número de compras. No exercício 9, ele pede uma tabela contendo o número médio de compras feitas por cada sexo com mais de 40 anos. Então, primeiro, nós armazenamos uma variável que vai guardar uma tabela de clientes que tenham uma idade maior que 40. Aí colocamos para exibir, né, essa tabela para ver que realmente todas as idades são maiores que 40. E depois a gente faz a média por sexo. Então a gente pega, a gente guardou nessa variável médias compras por sexo, né? E aí pegamos essa tabela que só tem pessoas maiores de 40 anos. A gente pega o sexo dela e faz ainda a média desse número de compras. E o resultado é esse, que o sexo feminino, que tem mais 40 anos, tem uma compra média de 54,68 e o sexo masculino, que tem uma idade maior que 40, tenha uma média de compras de 48,29. No exercício 10, ele pede um gráfico de colunas contendo o número médio de compras feitas por idade dos clientes. Então, primeiro, nós criamos uma tabela que armazene apenas a idade e o número de compras. Após isso, após ter armazenado, né, a idade e o número de compras, a gente faz a média do número de compras por idade, para cada idade, né? E aí nós fizemos o gráfico. Primeira parte aqui, ele define as faixas etárias. Ou seja, aqui no BINS ele fala que o limite vai até 18, o outro 25, 35, 45, 55, 65. E o Labels, ele pega esse range, digamos assim, né? Ou seja, ele pega da idade 18 até o 24, a outra 25 até o 34, o outro 35 até o 44, o 45 até o 54
de 55 até 64. Após isso, nós criamos uma outra coluna dentro da tabela clientes. Criamos a tabela faixa etária. A coluna faixa etária dentro da tabela clientes. Após isso, a gente criou uma média dentro desses ranges das faixas etárias. E aí depois nós plotamos o gráfico. O gráfico ficou assim. Esse comando aqui, ele faz com que apareça esses números em cima das barras de cada barra. 45.88, 56.73 e assim vai. Esse tight, plt.tight, ele nada mais é que ele ajusta o gráfico para não deixar nada sobreposto sobre o outro. Agora eu vou falar um pouco dos alguns insights que nós tivemos, que foi esse gráfico de barra que nós criamos, que dá o total de compras por faixa etária. E nele, a gente conseguiu perceber que a faixa etária 26.35 é a faixa etária que mais compra, tendo uma porcentagem de 32%. E a faixa etária de 56 a 65, ele tem uma porcentagem de 26%. Baseado nisso, a gente poderia criar, por exemplo, propagandas para essas duas idades, dessas duas faixas etárias, no caso, né? Para que elas ainda consigam, para que elas comprem ainda mais produtos. Outro insight interessante que a gente conseguiu perceber foi na distribuição do número de compras por sexo. E com esse gráfico de caixas, a gente consegue notar que o sexo feminino costuma comprar um pouquinho a mais que os homens. Ou seja, baseado nisso, dá para a gente criar, por exemplo, uma propaganda mais focada, por exemplo, em mulheres.